Boa noite. Já comecei diferente, hein? Porque normalmente eu falava boa tarde. Hoje já são 6 horas, então eu posso falar boa noite. Queria realmente matar a saudade de vocês, cumprimentá-los, né? Uma delícia estar aqui com vocês. Eu começo, como sempre, me apresentando. Sou Luiz Gastão Bolognese, do mercado eletrônico, né? Visto a camisa, vocês podem reparar. Estou muito feliz hoje, né? Porque estamos voltando, né? Depois de 60 lives que a gente fez durante a pandemia, né? Começamos fazendo uma por semana, aí depois virou o ano, a gente começou a fazer 2 por mês, aí o ano passado a gente deu uma diminuidinha, mas foi um aprendizado tremendo. E agora que a gente está voltando ao normal, nós estamos com um modelo diferente. Eu estou aqui até um pouquinho mais emocionado, né? Porque eu não estou em casa. As outras 60 eu fiz de casa. E essa daqui, eu estou num estúdio espetacular que realmente traz um pouquinho de emoção a mais. Então, estou muito feliz. E a gente falando de mercado B2B, a gente falou muito de diversos temas durante essas 60 lives e muitos deles técnicos. E hoje nós vamos entrar num negócio que a gente fez alguns, né? Falamos lá sobre diversidade, né? Foi muito legal lá com o pessoal da McKinsey. E hoje nós vamos falar de um tema que tem sido uma rotina, até para a minha vida pessoal. Então hoje eu vou aprender bastante e vocês também vão gostar desse modelo novo. Lembrando das outras vezes, sempre falando para vocês se inscreverem nos nossos canais de mídia digital, né? Obviamente Instagram, YouTube, etc. Não se esqueçam sempre. Agora nós também estamos no Deezer e no Spotify, porque o podcast está super forte lá. Inclusive, eu também estou aprendendo a assistir podcast, estou gostando bastante. Então, o lembrete, e nós vamos começar o ano bem de novo. Quem assistir até o final vai concorrer a uma Alexa. Já tem gente aí que ganhou a Alexa e que ficou muito feliz. E o tema de hoje, né, que eu estou segurando o coração aqui, é o tema que tem sido presente, não só na nossa vida profissional, mas também muito na nossa vida pessoal, né? Eu sou casado com uma empresária, tenho 2 filhos, né, que já estão formados, estão trabalhando, e a gente, nos nossos jantares, trabalhamos muito falando sobre o conceito, né, o que a pandemia nos trouxe com relação ao tema home office. E para isso, né, que nós estamos numa fase onde nunca a gente teve a ciência tão importante nas nossas vidas, a gente está trazendo aqui para falar com a gente uma neurocientista, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre isso aqui, né, que o português chama de cachola. Então, eu queria dar agora as boas-vindas para minha convidada de hoje, convidada do mercado eletrônico, a doutora Elisa Cosaza, que é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Elisa, eu gostaria que rapidamente você contasse um pouquinho de você e da sua trajetória profissional, que eu sei que é espetacular, mas acho que todo mundo tem que saber também. Seja muito bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Gastão. É sempre um prazer a gente estar falando sobre neurociência e sobre os impactos que isso pode ter na vida das pessoas, né? Esses conhecimentos. A minha formação inicial é em Ciências Biológicas pela USP. Aí depois eu fui fazer um trabalho no mestrado e no doutorado sobre as bases biológicas do comportamento, ou seja, a psicobiologia, né? E quando eu fui para o pós-doutorado, meus estudos foram com imagens do cérebro, então com a neuroimagem funcional. Então, vocês devem ter visto já aquelas bolas coloridas no cérebro, falando, olha, essa área de atenção, isso aqui está relacionado com memória e tal. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito nos últimos anos, né? Estudado o cérebro em seres humanos e como é essa atividade cerebral em diferentes situações, inclusive relacionadas à meditação, a yoga, né, a importância dessas práticas para a saúde mental, para a saúde física como um todo. E a neurociência é uma área muito interessante, porque ela é multidisciplinar, né? Quando a gente fala em neurociência, é estudar o sistema nervoso. Mas a questão é que o sistema nervoso é de uma tal complexidade que a gente tem pessoas das mais diferentes áreas estudando a neurociência. Como eu disse, eu sou bióloga, mas eu conheço neurocientistas que são médicos, físicos, matemáticos, estatísticos, né? Engenheiros. Eu já tive 3 alunos de doutorado engenheiros, né? Então, estudando a parte, vamos dizer assim, de uma neuroengenharia. Então, é uma área muito fascinante e que vai também estudar o comportamento humano, né? E essas coisas que a gente pensa, né, de hábitos, home office, tal, que pode estar por trás, de alguma maneira, vai envolver o cérebro da pessoa.
Sem dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista de conceito, né, porque eu adorei, né, porque a gente conversou só uma vez antes de hoje, e eu confesso que eu fui estudar um pouquinho, né, defeito do engenheiro, né, e fiquei realmente encantado. Eu já tinha visto algumas palestras, inclusive uma vez no mercado eletrônico, a gente trouxe um neurocientista também. Então, em termos de conceitos, assim, da gente falar da maneira mais simplória do que a gente pode falar, a neurociência é exatamente o estudo do cérebro, é isso? Do cérebro, não apenas do cérebro, mas do sistema nervoso como um todo, né? O cérebro é uma parte desse sistema nervoso, a gente tem outras estruturas como o cerebelo, que está logo atrás, a gente tem o tronco encefálico, a própria medula espinal, os nervos que vão para a periferia e se relacionam com os músculos e com os órgãos sensoriais, né? Esses órgãos sensoriais interagem com o meio externo, então captam estímulos externos que vão influenciar esse sistema nervoso, né? Então, é um nível de complexidade bastante interessante, né? Felizmente, nós somos complexos, assim somos interessantes. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu estudei um pouquinho, né? 86 bilhões de neurônios tem o nosso cérebro, o cérebro do ser humano. E é um número realmente provocativo, principalmente para o engenheiro, né? Puxa, é neurônio para burro. Então, Elisa, agora a gente quer entrar nesse tópico que eu falei, né? Que pessoalmente, para mim, tem sido super... dinâmico e diria presente, que é esse tema da pandemia que nos compeliu, né, principalmente os profissionais, também a parte da juventude, a gente trabalhar no conceito de home office. E a gente, no começo, a gente sentia que as pessoas falavam, puxa, estou com saudade do escritório, puxa, a vida não está a mesma coisa. E aí eu ficava imaginando, né, do cara que mora num apartamento pequeno, e tem filhos, e o casal que tem um apartamento grande e não tem filho, ficava pensando, fazendo essa parafernália de conclusões. E com a evolução, né, no bom sentido falando, a gente percebe hoje que a estatística já prova que é o contrário, né? Que mais de 70% das pessoas estão adaptadas ao trabalho de home office e estão felizes. Então, eu queria que você comentasse para mim, do ponto de vista, né, científico, a sua visão, de como é que isso funciona no fundo. Em primeiro lugar, nós não estávamos habituados a estar em home office, a maioria das pessoas ainda, né? E a questão do hábito faz toda a diferença para o nosso cérebro, né? Nós funcionamos, né, dentro de uma rede que envolve áreas que estão debaixo do córtex cerebral, né, os núcleos da base, interagindo com o córtex cerebral e que tem muito a ver com esses sistemas relacionados aos hábitos, às recompensas de você ter vantagem de ter determinados hábitos, enfim. Então, quando de repente nós temos que ficar em casa, somos confinados e somos obrigados a ficar de home office, que é diferente da situação agora, né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma revolta, né? Porque o ser humano ama a liberdade, né? Poder ter opções, poder tomar decisões por conta própria. Então, inicialmente, a gente tem um home office que é imposto, e isso faz muita diferença, né? Nada que é imposto é visto com muita alegria ou muita adesão, né? E como você disse, de repente você tem pessoas que estão confinadas num apartamento e com as crianças, né? Se a gente vai ver o modelo atual, as crianças já estão na escola. Então, você pode trabalhar da sua casa sem ter as interrupções, né, que acontecem decorrentes da maternidade ou da paternidade. Essas crianças já estão, né, adaptadas. Aqueles casais que têm condições já estavam com babás, né, tiveram tempo de contratar babás, etc. As pessoas conseguiram tornar o seu ambiente de casa um ambiente de home office. Porque no primeiro momento, você podia até ficar com dor nas costas, com dor muscular, etc., porque você talvez estivesse até trabalhando num canto da sua sala, que não era adequado para isso. Mas nesses 2 anos, as pessoas que foram vendo que elas iam ficar mais tempo em home office, foram comprando cadeiras ergonômicas, mesas adaptadas, computadores. Então, quando chega agora, o que você tem? Você tem um ambiente perfeito para trabalhar em casa. Com as crianças na escola, você ali, né, talvez até com a iluminação adequada e mais. Talvez o principal, você não está sendo mais obrigado a permanecer em home office. Mas eu lembrei que você comentou, né, o nosso diretor financeiro, o Marcos, o filho dele é garotinho de tudo, né? Passou esses 2 anos que eu vi ele crescer, ele quase virou funcionário do mercado eletrônico, porque ele aparecia quase sempre nas nossas reuniões, era um sarro aquilo, e eu ficava sempre me colocando no lugar dele, né, do tipo de
de desafio que ele teve. Então, Elisa, é isso. Nesse entre lá e entre cá, como é que você definia esses grupos, né? Existe uma maneira da gente, entre aspas, talvez clusterizar isso? Porque eu acho que tem gente, né? Faz parte do meu dia a dia. Eu, junto com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, eu ouvi frases tipo assim: olha, se a minha empresa me obrigar a voltar, eu vou pedir a conta. Isso me deixou meio... Espera um pouquinho, isso eu não estava preparado para ouvir. Conta um pouquinho da sua visão sobre isso. Veja só, de novo, nós estamos numa situação em que o home office se tornou algo agradável, confortável, né? Imagine você não ter que pegar o trânsito para ir até o ambiente de trabalho, você agora já organizou a sua casa para isso, né? Você já se habituou a fazer os intervalos necessários, não, agora eu vou dar um tempinho nessa reunião aqui, né? Até a estratégia de fechar a câmera e vai lá, pega um cafezinho e volta, né? Fiz isso hoje. Então, a gente vai vendo, nossa, tem muita vantagem nisso, né? Eu tenho, inclusive, amigos bem mais jovens que viraram nômades digitais, né? Então, assim, estão na Europa agora, né? Então, assim, por que eu vou deixar essa vida de nômade digital, né, para entrar e ficar no escritório? Então, são essas questões. O ser humano gosta muito de conforto, né? Gosta de liberdade. Então, quando essas coisas começam a fazer parte da sua rotina, é muito difícil de você querer retomar um ambiente onde você tenha algum nível de ser controlado por. Né? Perfeito. Muito legal. Você me fez lembrar outra coisa incrível, que um dos nossos mais ativos colegas da empresa, que está comigo, é o Hugo, que trabalha em marketing. Depois de um ano de live, eu perguntei, poxa, aí como é que estão as coisas? Surgiu o assunto de tempo. Ele falou, Gastão, eu estou aqui em Friburgo já há 6 meses. Ele estava em 6 meses em Friburgo. Nós fizemos todas as reuniões, eu nunca tinha percebido que ele estava lá. E nesse dia caiu a ficha do Gastão, o mundo mudou definitivamente. O Hugo não precisa estar aqui ou na Vila Olímpia ou na Zona Norte, mas pode estar em Friburgo e a vida continua exatamente como ela estava. Isso me deixou, assim, motivado. É claro que isso não se adapta a todas as profissões, né? Então, acho que, assim, é mais do que... Ora, né, principalmente o pessoal mais jovem, que vai agora, sei lá, escolher uma carreira, eu acho isso muito importante a gente pensar, né? Quais são as minhas características e que tipo de vida eu imagino para mim? Né? Como eu gostaria de viver? Por exemplo, se você escolher ser um médico ou uma enfermeira, não será essa a sua vida, né? A gente tem aí os heróis da pandemia, né? Os profissionais de saúde que ficaram, por exemplo, no hospital, no Einstein, onde eu trabalho, né? Lá no Instituto do Cérebro, e as pessoas tiveram que ficar ali, às vezes até mais tempo, né? No local de trabalho por causa da pandemia. Enquanto, por exemplo, eu já tive o privilégio de poder estar em home office por ser de uma equipe mais de pesquisa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência do que a gente quer para a nossa vida. E eu vou dizer também, eu falei agora dos adolescentes, mas a gente percebe um movimento, né? Até é muito interessante que as pessoas estão falando na gerontolescência. Não sei se você já ouviu esse termo. Não ouvi, juro para você. Né? Gerontolescência é uma fase que se inicia por volta dos 50 anos de idade. Em que... Meu caso. Meu caso também, né? E o que acontece? As pessoas interpretam como uma nova adolescência porque muitas pessoas nessa faixa etária estão mudando, fazendo planos ou já mudando de carreira. Pensando que talvez estejam se separando ou os filhos ficaram grandes e agora têm mais liberdade, estão financeiramente mais estáveis, então podem se dar o luxo de tentar alguma outra coisa em suas vidas, né? Então, também, se você estiver na sua gerontolescência ou prestes a entrar nisso, talvez seja uma hora de você pensar, puxa, será que você gostaria de ter uma vida com mais flexibilidade? Muito legal. Eu ia abordar isso mais para frente, porque isso realmente me fascina, né? E nas lives, né, eu estou lembrando da nostalgia, a gente fez lives, a maioria delas com clientes, né? Abordando temas, por exemplo, como logística, reabastecimento, o que aconteceu. E eu fiz alguns comentários, tipo assim, eu não preciso tirar o leitinho da vaca. Nosso cliente precisa. Então, a gente pensou muito nisso, e eu acho que esse link que você fez, e tem a ver com essa conversa que eu tive com
esse grupo de amigos dos meus filhos, que é você saber exatamente o que você quer. Né? Não faz sentido nenhum você tomar a decisão de trabalhar na indústria de alimentos e você falar que você vai fazer o trabalho de home office a vida inteira. Eu brinco, você esquece. Porque, inclusive, tem um amigo meu, eu perguntei para ele, você não consegue segunda-feira fazer home office? Ele respondeu para mim agora, no fim de semana. Impossível, Gastão. Nosso negócio é todo dia presencial. Ponto. Uma decisão estratégica importante da empresa. Então, eu tenho convicção disso e você colocou um ponto muito importante da gente ficar rotulando. Né? No meu caso, trabalhando em empresa de tecnologia, a gente consegue hoje ter a empresa, se a gente quiser, 100% digital. E também entender que existem aquelas pessoas que gostam de estar no presencial e que talvez se adaptem à indústria de alimentos, se adaptem ao hospital, né? Porque elas querem interagir no dia a dia com as outras pessoas. Porque para você trabalhar de home office, você precisa de algumas características que não são comuns a todas as pessoas. Por exemplo, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que ser uma pessoa organizada e que, de alguma maneira, consiga separar um pouco a sua vida pessoal da sua vida de trabalho, porque senão você vai continuar trabalhando, né? Alguns vão continuar trabalhando no horário que deveriam descansar e outros vão ficar descansando no horário do trabalho, né? E não vão produzir o que se deveria produzir. Então, precisa ter algumas características próprias para poder ter uma carreira pautada em home office. E equilibrada, né? Porque outro dia eu vi uma também, né? Que assim, antigamente, o trabalho não pode entrar em casa e a casa não pode entrar no trabalho. Depois desse nosso nova vida, não há a menor dúvida que o trabalho entrou na nossa casa e a nossa casa entrou no trabalho. Ponto. Né? Esse assim, é inexorável essa discussão. Eu também acho que isso é fascinante, de novo. Eu, por exemplo, sou um cara de relacionamento. A vida inteira eu trabalhei na área comercial me relacionando. E eu, sinceramente, estou feliz porque eu gosto de trabalhar de casa, mas eu sinto uma falta de poder estar com o cliente, almoçar e etc. Mas, em contrapartida, eles, por exemplo, eu criei procedimentos, né, porque eu tenho a responsabilidade internacional do mercado eletrônico. Eu fui, em 2019, você tem uma ideia, 6 vezes para o exterior, só pelo mercado eletrônico. 3 para México e Estados Unidos, normalmente, e 3 para a Europa, visitando clientes, notadamente em Portugal, fui à Inglaterra e fui à Alemanha. Eu criei procedimentos com esses clientes que estão fora do Brasil que me dão mais proximidade do que eu tinha quando ia pessoalmente. Eu tenho reuniões, por exemplo, quinzenais, com clientes que eu fiz, por exemplo, quando eu fui a Portugal, 3 vezes no ano, reunião presenciais. E agora eu faço quantas, né? Quase 24 por ano, né? Então é um negócio assim que trouxe muito aprendizado, mesmo e trouxe um procedimento diferente nosso. Né? E veja também a economia para a empresa. Exatamente. Né? E a qualidade, a melhora da qualidade de vida para o executivo. É verdade, as viagens cansativas, né? Porque quem não conhece a vida do executivo, acho que, vidão, vai para Nova York, né? Tá em Paris essa semana, que vidão, né? Tudo bem, tem o seu lado glamuroso, mas é muito desgastante. Pegando esse gancho, Elisa, falando sobre o que as empresas mesmo, as lideranças das empresas têm que trabalhar. E o tema principal aqui que eu queria abordar com você é o negócio de retenção de talentos, que tem até contínuo na nossa conversa, né? Porque as empresas estão realmente preocupadas, né? Estão cada vez mais investindo em processo de recursos humanos, etc., e como reter, porque parece mesmo que esse casamento, né? Eu, quando me formei, queria trabalhar numa grande multinacional e etc., e felizmente conquistei, e eu sinto hoje em dia que já não é mais a visão do cara jovem, né? Que está no começo de carreira. Como é que você vê isso, assim, o nosso papel da liderança das empresas em poder tomar esse cuidado, que vai trazer benefícios para os dois lados, né? Tanto eu reter o talento, porque o talento vai estar satisfeito com a minha empresa, e eu não ter que ir no mercado e ficar sempre correndo atrás do rabo. Olha, Gastão, eu vou te responder fazendo um link com uma entrevista que eu dei recentemente para a Veja, que era sobre o World Happiness Report. Né? O World Happiness Report é um trabalho super sério feito por cientistas que são especializados nessa área de mensuração de qualidade de vida, felicidade, né? E que foi inspirado num trabalho do governo do Butão, que trouxe um índice da felicidade interna bruta. Que é o país mais feliz do mundo, né? Enfim, mas eles estão entre os mais felizes, mas eles não são os mais felizes. Aí que eu quero chegar nessa conversa, tá? Então, assim, no World Happiness Report,
eles perceberam algumas coisas nesses 10 anos, né? A Veja resolveu fazer a entrevista por causa desse aniversário de 10 anos. Então, uma das coisas que se percebeu que se faz cada vez menos busca pelas palavras PIB e renda. E se está tendo um aumento pelas buscas da palavra felicidade nesses 10 anos. Então, assim, se está caindo a busca por renda, pelas palavras renda, PIB, e você está tendo um aumento do termo felicidade, talvez a felicidade seja algo que está tomando uma importância cada vez maior até do que a renda. Né? Sensacional. Eu até anotei aqui, porque você está para conversar em cima, né? E o que a gente vê também é que muitas vezes o jovem, principalmente, né, ele não tem mais aquela fidelidade, entre aspas, à empresa, né, que talvez a geração X tivesse, né, enfim, eles estão em busca do que lhes traga felicidade. Agora, vale a pena também a gente pensar que felicidade é essa, porque felicidade baseada em consumo não é felicidade, né? É um tipo de felicidade que não abarca todo tipo de felicidade. É um tipo de felicidade chamada de felicidade hedônica, né? Que é baseada nos prazeres que eu vou conquistar. Essa questão dos prazeres e do consumo me leva até um certo nível de felicidade, mas em especial se eu puder consumir, né? Mas se eu não puder consumir, né, isso vai ser um objeto de infelicidade e de frustração. Por outro lado, existe um outro tipo de felicidade chamada eudaimônica, que está mais relacionado a propósito de vida e ao que eu posso cultivar em mim, as virtudes que eu posso cultivar e o que eu posso contribuir para o mundo, né? Então, eu sou mais feliz à medida que eu vou me descobrindo as coisas com as quais eu posso contribuir para o mundo, né, para me tornar mais feliz e tornar também as pessoas mais felizes. E aí o que aconteceu, por exemplo, nessa pandemia, que foi um dos fatores que fez com que o nível de felicidade não despencasse, o aumento do voluntariado e o aumento da solidariedade, que estão, né, de acordo com esse conceito da eudaimonia. Muito legal, muito legal. Isso me fez lembrar também do nosso... O dia a dia nosso, no fundo, ele teve uma mudança muito drástica, né, no nossa maneira de pensar. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha em RH, numa grande multinacional. Ela me falou que hoje em dia existem candidatos que perguntam: vai ser home office? E às vezes ela fala não. E ela diz que já teve vários declínios. Sim. A pessoa nem quer fazer a ficha para se candidatar porque o trabalho não é home office. Chegou num momento mesmo. Eu me lembrei quando eu me formei numa época difícil em termos de crise, louco de vontade de arrumar um emprego, né? Minha independência financeira. E hoje em dia o cara escolhe, se não for home office, eu não quero esse emprego para mim, não. Ou seja, então eu acho que você falou muito bem, né? Que a cabeça das pessoas, mesmo, gostei muito que você falou do PIB e renda menos procuradas e a felicidade mais procurada. Muito tocante, né? A gente sabe que isso está acontecendo. E eu, né, convivendo com um filho de 26 e de 23, minha esposa fala muito isso. Eles são diferentes de você, viu? Você está achando que eles são parecidos, eles têm uma cabeça diferente da sua. E aí eu estou percebendo que até a ciência está me ajudando a entender mais isso. Muito legal. Outra coisa importante, né, sobre ansiedade, né? E isso vivenciei dentro de casa também, né? A gente ficou um pouquinho mais ansioso. E você deu um gancho para mim muito legal aí que você comentou. Você falou que tem uma visão de que a meditação pode trazer coisas muito positivas. Como é que fica, na sua visão, esse binômio da gente poder ter uma maneira de baixar um pouquinho essa bola ou essa velocidade, né? Meditação não é uma panaceia, mas é um recurso a mais que a gente pode utilizar, assim como fazer atividade física com regularidade, né? Então, uma vida saudável ela é pautada em diferentes pilares, né? E a meditação pode ser um deles. A meditação é uma prática que basicamente visa o nosso autoconhecimento. E para a gente se conhecer, a gente tem que parar, fazer intervalos em que a gente possa ficar com a gente mesmo,
né? E se observar o que acontece na nossa mente, observar a nossa respiração, né? Enfim, isso vai nos trazendo estratégias de autorregulação. Por exemplo, é possível você regular melhor as suas respostas emocionais se você fizer uma prática meditativa com regularidade, né? Tudo isso, quando a gente pensa em meditação, de novo, é um hábito, né? Se você conseguir trazer como um hábito que entre naturalmente na sua vida, né, você vai conseguir aos poucos desenvolver um pouco mais dessas qualidades, né? De talvez um pouco menos ansiedade, um pouco mais de paciência, mas também não vai funcionar 100% das vezes, Claro. Mas é um recurso a mais que você tem. Sensacional. De novo, você me disparou aqui uma coisa que eu vi recentemente, né? Que assim, com essa loucura das redes sociais, né? A gente de novo vê os jovens muito addicted. E um cara conversando com um neurocientista falou isso: ó, o ser humano ele desaprendeu de conviver com o tédio. Ele falou: sou do interior. No interior, eu via lá, o pessoal, meu vizinho, botava a cadeirinha na frente da rua, ficava lá batendo papo por horas, ficava lá na matriz, sentado no banquinho, cumprimentando, e hoje em dia, esse dinamismo que a gente está vivendo, e eu acho que acontece com todos nós, né? Então, conta um pouquinho para mim dessa loucura, assim, que a gente pode dar uma encaixada, Elisa. Então, o que acontece? Eu vejo a meditação também como uma ferramenta importante para fazer com que a gente não dependa tanto de alto nível de estimulação, para a gente se sentir bem, né? Então, por que eu fico no smartphone, por que eu fico no computador e eu sou praticamente tragado? Porque aquilo é estimulante, né? E as telas de computador, as imagens de internet, elas são feitas para que você fique simplesmente tragado ali, com o zóio colado, né? E não consiga desgrudar, né? E aí o que acontece? Você sai agitado, estressado, porque aquilo é altamente estimulante. Então você precisa de um antídoto. Esse antídoto pode ser praticar meditação. E os esportes também que você comentou, né? Fazer uma atividade física. De preferência, sem ficar ouvindo fone de ouvido, nem nada. Fazer atividade física prestando atenção na atividade física, né? Respiração, isso, observar, ter o hábito de estar mais perto da natureza, seja num parque dentro da cidade ou viajando aos finais de semana, né, para algum lugar que tenha natureza. Eu, basicamente, meus finais de semana, com exceção de quando eu tenho a nossa pós-graduação, enfim, até fazendo uma propaganda, a gente tem uma pós-graduação no Einstein em gestão emocional nas organizações, né? Cultivating Emotional Balance, pode ser uma coisa interessante para as pessoas fazerem, mas com exceção desse fim de semana, geralmente eu estou na praia, né? E eu criei para você recarrega a bateria. É onde eu recarrego a bateria. Eu gosto de surfar, então lá a gente tem um grupo de amigos que a gente se encontra, mas mesmo quando eu não encontro meus amigos lá, eu gosto de surfar com os amigos e eu gosto também de surfar sozinha, porque é uma oportunidade contemplativa. Eu adoro surfar no pôr do sol, perto do horário do pôr do sol, né? Às vezes eu nem pego tanta onda, mas ficar ali e observar a natureza é incrível, né? Então, qual é o hábito, qual é o tipo de natureza que você gosta? Você gosta de mato, de lago, de praia, enfim. Mas esse contato é essencial para a gente conseguir resgatar um pouco do nosso lado mais bicho, vamos assim dizer, né? Nós nos lembrarmos dessa necessidade de estarmos mergulhados em contato com a natureza também e contemplar. Eu acho que o elemento natureza nos ajuda a contemplar, nos ajuda a meditar de alguma maneira. Olha. Mesmo que seja informalmente, né? Você não precisa estar na almofada, né, formalmente, mas você está ali observando a natureza. Tá muito e bem. Aí a gente percebe que, puxa, como é simples ser feliz, como é simples cultivar um bem-estar, né? Basta olhar um pôr do sol. Às vezes a gente vai atrás de tantas coisas para buscar um estado de tranquilidade, enfim, mas às vezes é muito simples, é olhar para um pôr do sol. Muito legal. Essa foi
Foi no coração, foi assim na mosca. Voltando para o tema da gente poder, Elisa, ser mais produtivo. De novo, estou olhando todas as castas, desde a dos meus meninos, né, que trabalham muito nessa área financeira, uma área que demanda bastante. Comentei rapidamente da minha esposa, e também tenho visto o nosso time interno do mercado eletrônico, que trabalham com TI, que são demandas importantes, e manter esse equilíbrio, né, entre, né, ter uma vida saudável, né, com tudo que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo também ser produtivo. Como é que você vê esse balanço, assim, entre essas duas Eu vejo vetores? Que se a pessoa descansar bem e ela estiver feliz, ela vai ser produtiva. Tanto que muitas vezes eu proponho uma inversão de agenda. Como assim uma inversão de agenda? Antes de colocar os seus compromissos na agenda, coloque os horários de descanso que são necessários para você. Se você tiver na sua agenda os seus horários para descansar, 7, 8 horas de sono, não tem como você não ser produtivo no seu trabalho. Né? Se você tiver... Adorei o seu antes. Coloque... Você precisa do fim de semana para cozinhar para os seus amigos, ou sei lá. Então, assim, bloqueie a agenda. Ninguém precisa saber com o que você bloqueou, só você. Né? À noite você precisa dormir, então, assim, fecha aqui. Você quer ter uma noite com a tua esposa, né, para vocês estarem juntos, interagindo, conversando, bloqueia 1, 2 dias, 2 noites para vocês. Muito legal. Né? Isso remete no que você falou, do cérebro e do hábito. Sim. Nunca tinha pensado nisso. Primeiro bota as suas prioridades e depois você vai encaixar o resto, e essa harmonia que é o segredo. E você vai ver que os horários de reunião, de trabalho, são mais do que suficientes no que sobrou depois que você botou o seu descanso. Sensacional. Né? Então, é uma inversão de agenda, mas que vai dar certo. Vocês vão ver que vai dar certo. Nossa, fiquei emocionado agora que eu lembrei de uma pessoa que eu gostava muito, que infelizmente nos deixou jovem, que é aquele piloto de Fórmula Indy, o André Ribeiro, foi campeão na Fórmula Indy e tal, e ele uma vez esteve no mercado e deu uma palestra. E ele falou uma coisa, Elisa, tem tudo a ver. Ele falou que a coisa mais importante para um atleta de alta performance é dormir bem. Uhum. Dormir bem. Ele falou, ó, você não sabe o que é a concentração de um cara que dá 300 por hora no carro. A prática, né? Número 1 é você dormir bem. E aí, você está contando, né? Antes, para dormir bem, tem tudo a ver com você, entre aspas, brincadeiras à parte, é quase uma receita de bolo, né? É. Vamos colocar o que é importante e aí a gente encaixa. E essa alquimia vai dar certo. Tem que dar certo, né? Porque é muito frustrante você ter uma vida profissional e não ter uma vida pessoal como você gostaria. Então, pensa em como fazer essa inversão de agenda, colocando os horários que você precisa para o seu descanso, para fazer a sua atividade física, né? Para poder se alimentar saudavelmente. Como consequência, você vai ser produtivo nos horários que você estiver trabalhando. Essa talvez seja uma receita mesmo que eu gostaria, mesmo que as pessoas tivessem, né, internalizando isso, porque me parece mesmo um bicho de 7 cabeças, né? Parece uma coisa simples. É. Eu sempre fui um cara estruturado de agenda, mas eu sempre fiz o contrário. Tenho que te confessar aqui hoje. Hoje eu estou fazendo uma confidência. A gente olha e fala, amanhã não vai ter tempo para fazer atividade física. Que horas eu vou fazer? Hoje eu vou ter que ir lá pessoalmente encontrar com a Elisa e tal. Hoje eu fiz um pouquinho de atividade física, mas a metade do que eu fiz ontem. É. Eu programei, não consegui. Não deu para encaixar. Vocês vão indo, mas então já bota as coisas antes e aí depois você aceita, dá o tique assim, ok, aceita esse compromisso. Essa dica foi para todo mundo essa dica, ó, dessa dica que valeu para o ano, hein? Gostei bastante. Tem umas perguntas aqui legais também. Modelo misto, que é o que está atendendo. Eu já falei para a pessoa que fala que se não for 100% eu não vou trabalhar. Eu particularmente não gosto dos extremos. Como é que você vê o modelo misto? As empresas estão, muitas delas, né, fazendo, né, segunda, terça e quarta, terça, tal, faz turnos, etc. Como é que você vê esse modelo misto hoje em dia, olhando de maneira científica? Eu imagino que para a maior parte das pessoas seja um bom modelo. Porque as pessoas que querem 100% home office é um público específico.
né? Mas eu creio que a maior parte das pessoas quer também interagir com seus colegas, né? Poder olhar para o chefe e entender as demandas, né? Será que realmente é isso que eu estou entendendo, né? Olhar para o ambiente de trabalho, interagir, tomar um café, né? E eu percebo, por exemplo, a mim é muito claro, os dias que eu vou pessoalmente no hospital, são dias também que eu caminho mais, né? Uma das coisas que eu adotei aqui é o contador de passos, né? E uma coisa simples como essa ajuda a mudar hábitos, né? Então, provavelmente, quando você tem a oportunidade de ir também para o trabalho, você vai caminhar um pouco mais, né? Então, tem todas essas vantagens. Eu vejo que o modelo misto vai ser o melhor modelo para boa parte das pessoas que puderem ter essa opção, né? 100% online, eu acho que vale para algumas pessoas, algumas atividades, né? Eu fico imaginando você trabalhar na área de serviço, por exemplo, você vai trabalhar em restaurante, você vai ser chefe de cozinha, esquece, meu amigo, você vai ter que estar lá todo dia se preparando e preparando o teu trabalho, o teu resultado. E tem gente que é muito feliz assim. Tem. Porque as pessoas, o chefe de cozinha, ele adora cozinhar, ele adora estar com as pessoas. O que motiva é olhar as pessoas comendo aquele prato, fazendo, que delícia. Se você estiver distante, você não vai ter essa experiência. Não vai ter. E você falou do contador de passos, aqui eu não sei, viu programado esse daqui? Tem vezes que eu fico em casa e ele escreve para mim circuito completo. Não sair de casa, que eu ando tanto dentro de casa, tenho tanta atividade, que ele fala circuito completo, sem eu perguntar nada. E isso eu acho importante. Eu tive um hábito grande de fazer muito esporte, eu tive um problema muito grande na coluna, e só nessa conversa aqui que nós estamos tendo, eu estou lembrando como eu achava que as coisas se encaixavam melhor quando eu tinha uma atividade física mais forte. Mas praticamente eu fiquei, né, vamos dizer, entre aspas, inutilizado, né? Se eu fosse um cavalo, eu iria para reprodução, que não poderia mais correr, e eu sinto muita falta disso. E tenho, obviamente, você falou, procurado alternativas, e uma das coisas que eu e a minha esposa temos falado é muito sobre meditação, né? Que a meditação é um negócio que tem muita gente que dá feedback incrível, né? Que funciona mesmo, né? De verdade. Mas também não acho que seja para todas as pessoas, assim como, vamos dizer assim, corrida para todo mundo, não é, né? Então, mas se a pessoa minimamente experimentar, né, e se der um tempo para se habituar, né, a meditar, eu acho que a pessoa pode ter bons benefícios. Muito bom. Aqui, Elisa, tem esse eu vou ter que ler, porque é tão bonito esse negócio aqui que a gente recebeu de fora, que é sensacional, que eu deixei aqui para o final mesmo. É uma pergunta bem filosófica e acho que é para a gente mesmo pensar, né? De um provérbio oriental, né? E o provérbio diz o seguinte: pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram pessoas fortes. E eu vi exatamente o ciclo, né? Espetacular isso aqui. Então eu queria que você me dissesse, assim, da sua visão, se você conseguiu decorar, eu repito, qual o momento que você acha que nós estamos vivendo nesse cenário todo que nós debatemos aqui bastante hoje? Olha, eu acho que nós estamos num momento em que a gente entende de uma forma o forte como adaptado, né? Como eu sou bióloga, eu vou me lembrar do Charles Darwin, né? Então, a ideia do Darwin não era que a sobrevivência do mais forte, era a sobrevivência do mais adaptado àquela situação, né? Então, nós estamos num momento em que as pessoas têm a possibilidade de se adaptar a diferentes modelos, né? Então, o que eu vejo é um momento muito especial, que tem diferentes oportunidades para pessoas com diferentes perfis, para que elas possam se adaptar, né, a cada uma das condições e ser mais feliz, né? Eu acho que nunca na história da humanidade houve tantas possibilidades, né, diferentes de trabalho, de estilo de vida, de opção sexual, né, então, as questões da diversidade. Então, apesar de, claro, a gente saber, né, que tem uma camada da população que ainda
passa muitas dificuldades, né? Mas, infelizmente, isso fez sempre parte da história da humanidade, não é que agora nós estamos num momento em que existe pobreza, infelizmente, sempre existiu, mas também nós temos a oportunidade de olhar também para a pobreza, né? E arregaçar as mangas e fazer alguma coisa diferente. Falou do trabalho voluntário. Né? Trabalho voluntário e mais, as pessoas hoje elas são informadas, então existe a possibilidade, a partir do conhecimento, de criar novas oportunidades também para aquelas pessoas que estão em situação mais vulnerável, né? Então, eu acho que olhar também para essas possibilidades e permitir o acesso para essa população mais vulnerável. Muito legal, muito legal. Eu recebi um sinalzinho aqui que nós recebemos um monte de perguntas, vamos ver se a gente consegue responder todas. O Renato Galisteu, obrigado, Renato, pela pergunta. O Renato está perguntando o seguinte para você: como estimular o cérebro? Tem algum exercício que poderia indicar? Uma musculação para o cérebro? Olha, estudar. Se tem uma das coisas... Não tem nada ainda hoje, Renato, que possa, por exemplo, impedir uma demência, né? Mas existem coisas que podem retardar um pouco essa demência, ou enfim, né? Que é estudar. A escolaridade, né, é uma das coisas que mais protege o cérebro, assim como a atividade física aeróbica, né? Atividade física aeróbica e estudar, né, formalmente ou informalmente, mas manter-se sempre estudando alguma coisa nova, são coisas que são estimulantes para o cérebro e para preservar essas qualidades do cérebro. Aquela nossa conversa inicial hoje, Renato, eu estava debatendo aqui com a Elisa, que foi feita uma pesquisa na Inglaterra sobre os motoristas de táxi de lá, que são pessoas que têm que decorar nada mais, nada menos que 25 mil ruas, por exemplo, falando de exames em Londres, e depois os caras fizeram um estudo dos que passaram e dos que não passaram, e os que passaram tiveram aumento do cérebro. Então, eu não sou neurocientista, mas quando eu li aquilo, eu falei, puxa, o cara fez uma musculação, e a musculação é o estudo, né? Você se dedicar a uma coisa. E eu acho que você falou tudo. Isso eu acho que deixa a gente alive, né? Vivo. Isso. As pessoas dizem assim, Gastão, você gosta muito de vinho, sou apaixonado por vinho, né? Eu estudo todo santo dia. E todo santo dia eu aprendo uma coisa nova. Ou seja, eu não entendo nada. É isso que eu chego à conclusão. Tem mais uma pergunta aqui legal, da Luciele Faria. Ela pergunta para você, Elisa, criar uma rotina de trabalho é algo fundamental, mas como criar uma rotina com crianças pequenas? No caso, não ter uma babá. Então, eu acho que é trazer as crianças para a rotina, é inevitável, né? Inclusive, a rotina de ter hábitos saudáveis, de fazer uma comida, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente cozinhava junto com a minha avó, principalmente. Então, assim, a família toda se reunia. Então, assim, é trazer a criança para essa rotina saudável, né? Exercício físico dá para fazer em casa também, né? Atualmente, né? Com essas questões de aulas, lives, de tudo quanto é tipo de aula funcional, yoga, etc. Então, experimentar essas possibilidades, né, que o mundo virtual está nos trazendo. E, enfim, incluir elas nos passeios, né? Por exemplo, ir para o parque. É muito saudável para a criança e é muito saudável para os pais também, né? Ir para a praia, caminhar um pouco. Então, eu acho que envolver as crianças não tem saída. Espetacular. Né? Olha a coincidência. A Luciane não conhece o Thiago Faria. O Thiago Faria não fez pergunta, ele só colocou uma afirmação. Não tem melhor remédio para a mente do que ficar com a família. Gostei, meu amigo Thiago. Você concorda também, né? Sem dúvida. Ficar com a família é tudo de bom. Se a pessoa souber fazer aquilo que a dica que você deu, né? Se organizar, dá para fazer tudo e talvez até ter mais proximidade, né? É a oportunidade de criar bons hábitos em conjunto. Sensacional. Vamos ver aqui. Fernanda Pinheiro. Obrigado, Fernanda. Estamos vendo os cursos online ter mais adesão do que os presenciais. Você acha que essa prática distancia as pessoas? E o relacionamento, como fica? Adorei, Fernanda, a pergunta.
Existe o relacionamento virtual também, né? Mesmo nos cursos, eu dou, às vezes, aulas híbridas, né? Em que tem algumas pessoas presenciais, outras online, mas a gente consegue dividir as pessoas em grupinhos menores, né? Usando os recursos de algumas dessas, do Zoom, por exemplo. E aí as pessoas começam a conversar e como elas se percebem que não tem mais ninguém além delas mesmas, 4, 5 pessoas, elas se sentem mais à vontade para falar. É muito curioso, né? A gente teve também turmas completamente online, né? E que tiveram uma aproximação entre as pessoas muito interessante, muito interessante. Eu concordo plenamente com você. Eu até dei o exemplo no começo, né, das rotinas que eu criei nos clientes que estão distantes, por exemplo, principalmente Portugal, México, Estados Unidos, onde a gente tem negócio, e eu consigo ver muito lado positivo. Eu sinto falta mesmo, tá? Imagina eu em Portugal comendo queijo da serra e tomando um vinho de lá. Eu quero morrer, quero ter uma saudade incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, de novo, eu acho que a nossa conversa aqui, ela conduz a isso, né? Como nós aprendemos nesse mundo híbrido, né? E à medida que a pandemia for sendo resolvida, né, a gente entrar no mundo pós-pandêmico realmente, eu vejo que a tendência vai ser as pessoas ficarem mais presencialmente também em cursos, a possibilidade delas se abraçarem, a possibilidade do olho no olho, vai, de alguma maneira, também trazer as pessoas de novo para um presencial. Mas eu acho que a gente vai sempre ter uma coisa meio mista. Por exemplo, num curso tem pessoas que moram em outros estados, né? Então elas podem se beneficiar do online, por exemplo. Elisa, eu não sei se você tem mais algum ponto, mas eu estou assim, com o coração cheio de alegria de verdade, porque eu sempre digo, né? Tô falando do vinho. Quando eu falo de vinho, eu falo para as pessoas: quem mais gosta de falar de vinho sou eu. Eu que me exercito em falar vinho. E hoje, quando eu vim aqui, eu falei: Gastão, normalmente você vai lá falar de compra, até de soluções de compra, etc. A gente tem essa imagem, né? Então, eu um especialista. Hoje eu falei: não, hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais, porque é um tema para mim que me encanta, porque tem sido parte do meu dia a dia. Eu espero mesmo que todos os telespectadores, nossos parceiros, e agora nesse novo modelo de podcast que podem ouvir depois, né, no carro, no trânsito, em casa, poder ter a oportunidade de ver. Eu obviamente, né, já temos uma gama boa de pessoas que participaram, mas eu vou marketear mesmo, porque eu acho muito sadio. Inclusive, recomendei fortemente para minha família: não percam, tentem estar, e se não tiver, depois vocês vão ver. Então, eu queria agradecer muito ao público, né, a vocês todos que estão sempre com a gente. Nesse novo modelo, eu estou felicíssimo, né? Confesso que senti um pouquinho mais de nervosismo hoje do que das lives, que eu já estava mais habituado, né? A neurociência funcionando. Então, eu estou muito feliz que vocês vão ter esse programa totalmente disponível, e agora também, como eu falei logo no começo, no Deezer e no Spotify. Aliás, eu tenho os dois, sou assinante dos dois. Então, eu queria realmente fazer esse convite para vocês, né? Sempre estarem conectados com o mercado eletrônico, para estar no segmento que a gente vive, que é o segmento de compras como um todo, né? Soluções para as áreas de suprimentos. Estamos no YouTube, acho que vale a pena se inscrever, sem dúvida nenhuma. Depois Instagram, Facebook, etc. Eu acho que agora eu preciso anunciar o ganhador da Alexa. Será que eu já tenho? Vou ter. Se não tiver, eu queria agradecer, antes de ter o ganhador do Alexa, que está concorrendo o sorteio nesse minuto, dizer para vocês que eu estou aqui no Embrasque. O Embrasque é uma empresa parceira nossa, uma empresa de educação, que nos recebeu aqui de braços abertos. Então, eu também queria agradecer ao time todo do Embrasque, que nos recebeu aqui com muito carinho, tá? Por último, antes de falar do Alexa, que está todo mundo esperando, então, eu queria que você, Elisa, tecesse os seus últimos comentários e desse um tchau aqui para a turma que esteve com a gente hoje. E eu, obviamente, queria agradecer você no meu nome, obviamente, e mais ainda em nome do mercado eletrônico, você ter dado essa sua contribuição aqui num tema que, tomara que eu acho que as pessoas gostaram muito, mas eu fiquei muito fascinado e muito feliz. Eu acho assim, talvez o principal ponto é lembrar disso, né? O quanto o tema felicidade está se tornando mais importante e levado a sério, né? Existe ciência sendo realizada dentro desse tema, porque se vê que é uma das coisas fundamentais para a vida humana, né? Uma vida sem felicidade não é uma vida com significado, né? Então, eu acho que é isso.
E também quem quiser me acompanhar, eu acho que a mídia mais fácil é o Instagram, é o @Elisa Cosassa, né? Cosassa. É Cosassa, mas enfim, é K-O-Z-A-S-A, né? Então, fiquem à vontade lá para seguir a gente. A partir de hoje, você vai ganhar mais um monte de seguidores, eu te garanto. Aqui vai ter alguns. Elisa, mais uma vez, obrigado. A palavra é amei essa conversa, tá? Obrigado. Eu também amei, Gastão. Valeu. Obrigado. Grande beijo a todos.